Mas eu ainda prefiro meu tempo morto a este teu tempo novo. Eu era livre, lá na terra. Podia ir para onde quisesse. Aqui, no céu, somos todos prisioneiros, ricos e pobres. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Isabela Paim e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o livro A Vida no Céu. Esse livro foi lançado em 2013 pela editora Quetzal, ou Quetzal, não sei exatamente como se pronuncia, e José Eduardo Agualusa é o autor dele. O autor desse livro é angolano e ele também é conhecido por outras obras aqui no Brasil, como Vendedor de Passados e Estação das Chuvas. Já é bom ir avisando que a vida no céu se passa literalmente no céu. Toda a história acontece com as pessoas lá no céu. E para isso acontecer, a gente descobre que ocorreu um dilúvio e o mar engoliu toda a terra. Então, e além disso, a temperatura também ficou muito quente. Era quase impossível, né, de viver ali. Então, as cidades que tinham mais dinheiro, que tinham mais condições, que eram mais desenvolvidas, digamos assim, se tornaram dirigíveis, que eram verdadeiras cidades aéreas mesmo. A gente tem os exemplos no livro de São Paulo, Tóquio, Paris. E as cidades, né, comunidades que não tinham tantas condições, formaram balsas, que na verdade são balões também aéreos, mas eles são um pouco mais simples. Então essas balsas, para conseguir, né, ter uma troca ali melhor, elas se juntam e formam aldeias de balsas no céu. Nosso narrador personagem é o Carlos. Ele é um adolescente que tem 16 anos. Então já é importante a gente ressaltar aí essa parte, né? Que todo o ponto de vista que a gente tem no livro é de um adolescente de 16 anos. E ele nasceu lá no céu. Os pais dele eram filhos da terra, que é como eles chamam quem nasceu na terra. E ele não. Ele era um filho do céu. Não era filho do céu que fala, né? Não sei, mas enfim. Tudo que ele conhecia era o céu. E ele sempre escutava o pai dele, a mãe dele, todo mundo falando de como era a Terra. Mas ele não conseguia imaginar aquilo, né? Porque pra ele era uma realidade bem distante. A história começa, de fato, porque o pai do Carlos desapareceu. E todo mundo achava muito estranho, né? Eles achavam que o pai dele tinha caído lá do céu, né? Caído lá na água e não tinha sobrevivido. Mas ele acreditava, sim, que o pai dele estava vivo, então ele foi atrás. E é aí que tudo acontece. Só pelo que eu já contei pra você, já deu pra ter uma ideia da loucura que é nesse livro, né? E essa é uma característica das distopias. Eu sou bem suspeita pra falar, porque eu gosto muito. A maioria das distopias que eu li, eu adorei. E essa também é uma que tá na minha listinha de preferidas, eu acho. Distopias, elas se caracterizam também por modelos de sociedades que fogem daquela utopia, que fogem daquela coisa que a gente idealiza, sabe? Aquela sociedade perfeita. Que é o que acontece no livro, né? O principal ponto aqui são as mudanças climáticas. Imaginem só se a gente estivesse aqui na Terra e simplesmente tivesse que morar no céu porque aconteceu um dilúvio, porque o clima da Terra estava muito quente e não dava mais para viver aqui. Imaginem o caos que seria. Esse é o principal ponto, né, que o livro nos traz. Fora isso, o livro ainda traz diversas questões, diversos temas que são muito importantes para serem abordados na nossa realidade atual. Essa é outra característica das distopias que eu amo. Eles sempre colocam, assim, inúmeras críticas de uma forma brilhante no livro. E é o que acontece aqui. É de uma forma muito natural que diversos temas, às vezes não tão conectados um com o outro, são abordados. Eu quis trazer aqui alguns exemplos de temas que são abordados no livro, porque é uma coisa bem engraçada, né? Eu li esse livro logo após de ter lido O Conto da Aia, que é uma outra distopia muito mais pesada, né? Esse livro é um pouco mais leve. Aí vamos dizer que eu comecei ele com um certo preconceito, né? Porque eu tinha amado aquele livro, O Conto da Aia. Aí eu li esse aqui, eu falei, não, achei bom, mas nada demais. Aí eu fui ler de novo pra fazer o vídeo, e nossa, eu tinha deixado tanta coisa passar batido. Lendo pela segunda vez, assim, eu vi que é uma variedade de coisas abordadas no livro. E é de um brilhantismo, porque a linguagem é muito simples, é tudo muito fácil de entender. A leitura flui muito rápido. Então esse foi um ponto que me ganhou, sabe? É um livro muito acessível. Eu trouxe pra vocês também 2 pontos que a gente pode ver bem presentes lá no livro e que são bem legais e eu achei bem importantes. Um deles é que eles falam muito da literatura aqui.
Tem até um escritor que aparece no livro, que o protagonista gosta e tal. Mas isso surge, acredito eu, porque ele nasceu numa aldeia biblioteca. Os pais dele tinham uma biblioteca, né, na aldeia chamada Luanda. Então ele sempre teve uma relação bem próxima com os livros. Então eles falam diversas coisas ao longo de toda a história que eu acho que fomenta mais ainda o gosto pela leitura, sabe? Quando tu lê alguém falando assim. Eu pelo menos adoro, né? Outra coisa que eu achei muito importante foi numa cena de luta, assim. Não era bem de luta, mas. Enfim. O protagonista diz que o pai dele sempre ensinou que a violência é uma capitulação da inteligência, que a gente tem que se defender com a nossa cabeça. E isso já dá pra ter uma noção, né, da enorme crítica que a gente pode tirar disso, né? Numa sociedade que cada vez mais quer ser armamentista, precisa de armas para combater a violência. E a gente nunca pode esquecer de usar a nossa cabeça, né? Nossa inteligência. Então eu achei bem importante. E esses são só 2 temas que eu escolhi aqui, mas o livro aborda diversas outras coisas. Momento spoiler. Se tu não quer spoiler, pode parar por aqui. Na verdade, não. Pula um pouco mais pra frente do vídeo, não para ainda. Mas agora eu vou lançar um spoiler bem legal. No meio do livro, eles descobrem que ainda tem um pedaço de terra na Terra. Um pedaço de terra na Terra. Redundante, eu sei, mas é literalmente isso. Tem um pedaço que não foi engolido pelo mar. Então, diversas pessoas vão atrás disso. Inclusive, nosso protagonista. E essa, pra mim, é a parte quando o livro começa a ficar mais legal. Porque... Ai, fico até emocionada. É muito legal ver o quanto eles incentivam o sonho. A todo momento, as pessoas que são as filhas da Terra querem regressar. E eles têm esperança e eles não aguentam viver lá. Porque eles vivem trancados no céu. Eles falam diversos momentos, né? Sobre aqui na Terra a gente poder correr e não acabar nunca. E lá no céu isso não existe. Então, eles sempre sonharam muito em voltar. E no final do livro, vocês vão ver o que acontece, né? Já estou basicamente contando, mas é muito emocionante. Eu trouxe outros 2 trechos que complementam muito isso que eu falei, deles sempre quererem voltar para a Terra. Acho que todos nós, que nascemos na Terra, continuamos a acreditar que um dia regressaremos. A liberdade de caminhar sobre terra firme. É esse o tesouro que nós procuramos. Algo que vocês nunca poderão compreender. Com certeza, o ponto que mais me prendeu no livro foi realmente essa questão do sonho que eu falei pra vocês. Todos eles sonham muito com alguma coisa, sabe? Todos os personagens, desde sempre. Mas o que mais me encantou realmente foi essa vontade deles de regressar pra Terra. Imaginem só se a gente tivesse que deixar a nossa Terra. Hoje, como a gente vive e ter que morar no céu por conta de uma coisa assim. Ia ser o caos. Então, eu acho bem importante que a gente tenha livros como esse que nos façam pensar nisso. Quantas pessoas será que conseguiriam ir pro céu? Todo mundo conseguiria ir? Como é que seria isso? Então, esses são pontos a pensar. Eu sou bem feliz por esse livro abordar tantas coisas diferentes, tantos temas que permeiam, né, a sociedade de uma maneira positiva ou negativa. E, nossa, é incrível. A influência que esse livro teve pra mim foi muito grande. Porque eu sou uma pessoa bem sonhadora. E ele abordar dessa forma, sabe? Sempre com muito otimismo. Tudo que acontece é uma coisa que eu acho muito bonita. Ele ainda faz a gente enxergar os problemas que tem na nossa sociedade, óbvio, né? Que a literatura é um instrumento incrível pra isso. É muito legal que a gente tenha um livro como esse, que incentive os sonhos, que trate de problemas, mas que também nos traga um pouco de otimismo, né? Eu sou bem feliz que esse livro traga tudo isso de uma maneira tão leve e tão saudável, sabe? Foi um livro que eu gostei muito de ler, foi muito tranquilo, e eu recomendo vivamente para todo mundo que gosta de sonhar, assim como eu, gosta dessas leituras mais divertidas e, além disso, gosta de distopia. Porque essa pode ser uma distopia não tão pesada quanto as outras, mas ela com certeza vale a pena como qualquer outra. Eu gostaria de terminar, então, como eu já falei muito de sonhos, com uma frase que não poderia deixar de ser disso, né? O melhor da viagem é o sonho. Que viagem seria essa, né? Seria a nossa vida,
nossa história, nossa trajetória. Então eu queria deixar pra vocês também esse recado, pra gente sempre sonhar alto, assim como acontece muito nesse livro. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, obrigada por terem visto esse vídeo e até o próximo.